A gente não tem noção, porque não tem essa liberdade, né? Na verdade, a gente não tem. A gente só imagina. Mas a gente não tem noção do que é ter que se reunir escondido nas matas, nas florestas, escondido nos subterrâneos, sem poder ter uma Bíblia na mão, sem poder ter um instrumento para tocar. A gente não tem noção. Mas que privilégio a gente está tendo, meus irmãos, estar aqui reunidos, não só num ajuntamento qualquer, mas como corpo de Cristo. Aleluia, com a presença dele aqui. Não teria nenhum sentido de nós estarmos aqui se ele não estivesse presente. Não é? Mas ele prometeu que ele está aqui. Aleluia. É que a gente não veja com os olhos físicos, mas a gente ouve pela fé. Porque ele prometeu. E aliás, a gente não precisa sentir nada na verdade. Não precisa sentir uma arrepio, não precisa necessariamente chorar, embora as emoções façam parte, elas sejam importantes na nossa adoração, em tudo que a gente faz para o Senhor. Mas se a gente não sentisse ainda nada disso, ele estaria presente, porque ele prometeu. Aleluia, a sua palavra é maravilhosa. E a gente está falando muito, né, de filhos e de relacionamentos. E eu estava lembrando dos textos que o Espírito Santo me trouxe à mente. E antes da gente continuar louvando, eu queria ler para a gente esses dois textos. Isaías 49, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Amém. Eu não sou mãe, eu não sei o que é amamentar, mas eu nasci, os médicos disseram que eu não ia nascer, e a minha mãe e meu pai podiam desistir, porque um ou outro ia, ou eu morreria ou minha mãe morreria, segundo eles, né, os médicos. E por conta de uma família muito profunda da minha mãe, olha, escuta isso aqui, porque eu não ia falar nada disso, eu tenho certeza que Deus tem uma razão para falar, amém? Nada aqui é por acaso. Então, eles disseram que a mãe não podia, com a anemia muito profunda, muito grave, ela não poderia ir com a cesariana, ela comeria na mesa de operação, e nem teria força, segundo eles, para expulsar o bebê. O fato é que eu nasci sozinha, nasci com 1,7 gramas, não peguei peito, mamadeira, nada disso. E aí a minha mãe disse que ela me alimentava com conta-gotas. Eu não consigo imaginar isso. Com conta-gotas, numa caixa de sapato, que não coube no peso, não coube nada. Então ela ia de 5 em 5 minutos com conta-gotas na caixa de sapato que eu dava. E ó, que é 5 minutos. Imagina. Perseverança. É. O amor. É amor. Cuidado, tudo, né? E o médico disse, mas ela vai morrer. Ela nasceu, mas ela vai morrer. Eita. E quando Deus tem um plano na vida da gente, nada pode parar, pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é bem verdade que às vezes a gente escuta do pai e da mãe da gente, porque as palavras que mais vão ferir a gente são aquelas que a gente ouve quem é mais a gente ama, mais de quem a gente está próximo. E às vezes a gente escuta palavras muito difíceis, muito duras. E o outro versículo que eu queria ler é o Salmo 27, versículo 10, que a palavra diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Porque às vezes a paz e paz, minhas irmãs, mas que, infelizmente, por não conhecerem o Senhor, claro, haja muitas vezes de forma que abandonam seus filhos, enfim. Mas o Senhor está dizendo que ainda que eles abandonem, ainda que eles se esqueçam, Ele não vai se esquecer e Ele vai cuidar. E aí eu queria que a gente continuasse já nesse momento de louvor e de adoração, pensando nisso. Como filhos, que foi tão falado aqui, tão preciosa a palavra, né? E como hoje à tarde somos filhos e como filhos, Ele cuida. E eu fiquei pensando quando Flávio falou, sempre ele fala,
Quando o Flávio falou, né, na questão da emoção dele, né, quando seu filho nasceu, e naquela coisa, naquela preocupação do cuidado, eu estou assim, imaginando Deus, né? Quando nasce, a gente vai nascer, a gente nasce. Aí Deus deve ficar assim, né? Yes, meu filho nasceu, minha filha nasceu. Eu vou cuidar deles, aleluia. E ele cuida comigo, glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Fica de pé, Suzana. Por favor, Suzana, me dá a missionária, você ficar comigo. Depois ela vai dar uma palavra para mim, em saudação à igreja. Mas Suzana tem um papel muito importante no meu ministério. Amém? Esse cântico, ele diz, o nome desse cântico é Me Derramar. Vocês conhecem esse cântico? Eu venho me derramar, né? Eis-me aqui outra vez. E é de uma letra assim, muito preciosa. Mais uma vez eu peço que você preste atenção no que Deus está falando no seu coração através das letras, tá bem? Tu escutas
E ela sai de casa no limite de suas forças. E a Bíblia diz que ela disse, o seu coração era grande. Se eu puder pelo menos tocá-lo, eu vou ficar curada. E eu acho fascinante, não apoio assim, porque Jesus é tremendo, mas eu acho lindo demais, né? Conta a sensibilidade de Jesus. Porque a Bíblia diz que ela chegou por trás dele e tocou na orla. Ela chegou a tocar nele, ela tocou na roupa dele, na orla da veste. Ele para tudo, ele olha ao redor, ele disse, me tocou. Os discípulos disseram, como assim? Está todo mundo te apertando, tocando aqui? Ele sabe quando a gente toca nele, ele conta diferente. Ele conhece o toque da angústia, ele conhece o toque da desesperança, mas ele conhece o toque da fé. Aleluia. E naquela mesma hora ela foi curada, aleluia, da sua doença, da sua mazela. E ela foi restaurada, a sua família, o seu convívio, e ela recebeu a cura principal da sua alma. Esse é o nosso Deus, que a Bíblia diz que é grande, muito grande, quanto o inimigo despreza. Ele é grande na força da sua compreensão. Pode ser, sente. Sente, mas continue louvando com esse mesmo vigor, com essa mesma linguagem. Levante suas mãos, você é livre para adorar a sua família. Nós temos de verdade fazer isso. Eu desejo o nome do Senhor. Declara a grandeza dele. E diga assim: grande é o Senhor. Yeah.
eu quero falar especificamente com você que veio a primeira vez hoje, está nos visitando. Eu quero dizer que você é muito amado. Não é só por Deus, não, pela gente também. Quando a gente estava aqui se organizando, chamando o povo, a gente estava pensando quem vai vir também aproveitar com a gente. Porque não tem nenhum cristão egoísta, todo cristão quer dividir o bolo. Você já viu menino assim, se der um bolo de chocolate, ele vai esconder o outro no momento. O cristão não é assim. Ele tem um bolo de chocolate e oferece a todo mundo. E o que é maravilhoso é que Jesus enche a vida de todo mundo e a nossa também. Quanto mais ele enche a sua, mais enche a nossa. E tem muito mais para vir por aí. O pastor falou que o Senhor deu a ele uma revelação e que ele quer compartilhar com a igreja rapidinho antes da palavra da nossa amada ali. Vou chamar o pastor geral. Só obrigado, Senhor. A paz e a graça. A mensagem de ontem sobre a família, eu estava remoendo ontem de noite, e o Senhor deu uma revelação muito interessante sobre a família. Porque eu vi, vocês conhecem o rei do futebol, Pelé, né? Bom, ele teve uma filha há anos atrás, a filha já moça, veio dizer a ele que era filha dele, queria o nome dele, disse que ia com ele até o cartório, que não queria nada dele no seu nome, e ele não aceitou. Ela levou o teste de DNA confirmando que era filha dele, e ele não aceitou. Quando estava agora no hospital, veja só o que é a mensagem deu ali, né? Quando estava no hospital há poucos dias atrás, então ele viu que o negócio estava ruim e mandou avisar, só que a moça já havia morrido de câncer, mas ele mandou avisar a família que ele reconhecia a filha e reparava aquele erro. Glória a Deus, né? Partiu menos esse débito. Eu fiquei interessado nisso aí, né? Provou pelo DNA. Vocês conhecem o rei da Bossa Nova? Não, da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos. Meu tempo. Pois bem, ele também teve um filho que não reconheceu. E esse filho trouxe o teste de DNA para ele e ele não reconheceu. Depois dessa de Pelé, eu acho que ele disse, a barra pesou do meu lado, né? Se eu vou ele agora, eu vou entrar devendo. Então ele chamou o rapaz, que já estava na altura dele, deu um abraço em público, deu um beijo nele e reconheceu seu filho dele. Agora eu pergunto à igreja, o que foi que provou que esses dois eram filhos? DNA. Hã? DNA. DNA. Eu fui no Google, busquei a sequência numérica do DNA humano. Me espantei porque tem. Tem uma sequência numérica no DNA. A sequência é 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. E nós sabemos que no alfabeto hebraico não existe número. Cada letra tem o seu valor numérico. Você pega o alfabeto hebraico, traz e pega o número 10, vai encontrar a letra Yud. Pega o número 5 e encontra a letra Het. Pega o número 6 e encontra a letra Vav. Pega novamente o 5, novamente o Re. Yud, Re, Vav, Re. A Bíblia diz que o nome de Deus está no tetagrama, tetra de 4 gramas de letras. As 4 letras de Deus. Yud, Re, Vav, Re. Você tem prova do seu DNA que você é filho de Deus. Rever ou decorar. Mas eu entendi. Não está sobre ela a unção. Ele vai só dizer amém. Amém? Não, pode subir.
A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder estar aqui dizendo sim ao Senhor, né? Flávia apontou várias questões aí relacionadas ao casamento. Não vou falar nada hoje, né? Porque essa temática ficou para amanhã, eu dei uma antecipada, né? Eu vou deixar para amanhã. Mas aí é bem interessante, assim, de antemão eu quero só adiantar que é pura graça de Deus, né? Então o Senhor não tem nada na vida do crente, né? Na vida dos filhos do Senhor não tem nada por acaso, todas as coisas cooperam, né? Para o bem dos que o amam. Então amanhã a gente apresenta o outro lado. E assim, eu quero dizer é porque são paralelos, né? Então é uma bênção. E assim, eu quero agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui, porque assim, ontem nós voltamos para casa, assim, de coração muito feliz, glorificando ao Senhor, porque nós recebemos muito, né, e Deus tem suas formas de trabalhar, né, então, como o Flávio já falou, né, nós congregamos em Betel Água Fria, no José Américo, nós temos, desde o início, dedicado a nossa vida ao Senhor. Então, ontem a Flávia estava até falando, né? A gente precisa tirar um tempo para lazer, não sei o que, assim. E eu concordo com ele, mas a minha maior alegria é verdadeiramente fazer a obra. É óbvio que num lazer, fazendo qualquer outra coisa, nós também vamos estar glorificando a Deus, porque essa é a ordem do Senhor, que nós façamos todas as coisas com sua glória. Mas quando o Senhor me chamou, Ele colocou esse desejo muito forte no meu coração. E eu queria só falar brevemente que quando eu me converti, né, não foi com pessoas chegando para pregar. Foi o próprio Espírito Santo que ministrou ao meu coração a minha necessidade de Deus. E na minha adolescência, né, senti aquilo que Santo Agostinho diz que todo homem tem, que é um vazio do tamanho de Deus. E quando o Senhor me fez entender o tamanho desse vazio, e eu não entendia, não tinha nada que preenchesse aquela angústia, aquele vazio, a Bíblia lá em casa ficava aberta na estante, né, para empoeirar. Apesar de minha família ser estruturada, graças a Deus, moralmente, eticamente, tudo certinho, mas faltava Deus. E aí foi quando o Espírito Santo me inclinou para a palavra e eu comecei a ler as cartas de Paulo. A Bíblia era só o Novo Testamento. E eu fui lendo e aquela angústia foi desaparecendo, o vazio sumiu. Na época eu não comecei a congregar numa igreja evangélica. Na próxima minha casa só tinha uma igreja católica. E eu comecei a ir. Agora não concordava com muita coisa, porque eu estava na palavra. É tanto que várias vezes eu fui abordada, né? Minha filha, eu sou que você, as senhorinhas da igreja, eu sou que você está se inclinando para o protestantismo, não sei o que. Na realidade é porque eu não concordava com muita coisa, porque eu via que a palavra de Deus abominava e eu só esperava uma oportunidade de ter uma igreja evangélica mais próxima, né, onde eu pudesse congregar e oficializar a minha aliança com o Senhor, porque no meu secreto eu já tenho tudo. Então, eu amo ao Senhor porque Ele colocou esse amor no meu coração. Ele tem colocado muito amor também em relação às almas que ainda não foram alcançadas. Então, eu quero gastar a minha vida inteira servindo ao Senhor. Quero ser útil na sua obra, na construção do seu reino. Amém? Amo ser mãe, amo ser esposa, né? Então, hoje, nosso desafio aqui, né, vai ser trabalhar repensar um pouco, né, sobre essa temática. Vencendo os desafios da maternidade cristã nestes tempos. E para iniciarmos, eu gostaria de pedir que todos abrissem suas Bíblias em Êxodo capítulo 2. Amém? Diz assim, nós vamos aos versículos de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou.
Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e de cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Amém. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te glorifico, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, na tua casa, te adorando, Senhor. Obrigado porque nós já fomos ministrados pelos louvores, pela tua palavra, ontem e hoje. E eu quero, Senhor, me colocar aqui à tua disposição, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que da minha boca não saia nenhuma palavra, Senhor, senão, Pai, aquilo que o Senhor direcionar por meio do Santo Espírito, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar aqui, eu gostaria de dizer uma coisa. Teve um período que eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, o Senhor nunca mais falou comigo, porque o Senhor fala conosco por meio da palavra. Ele fala conosco audivelmente, Ele fala no nosso coração, Ele fala por meio de sonhos, Ele pode usar alguém para falar conosco. E teve um período que eu estava: Senhor, fala comigo. E o Senhor me disse em sonho, e Ele fala muito comigo em sonho. Ele me disse: tu me ouvirás quando o teu coração estiver atento ao culto. Então, quando o nosso coração está sensível, nos louvores, nas orações e aqui na administração da palavra, nós ouvimos. Nós recebemos, nós saímos daqui diferentes, nós saímos aqui edificados. Então, nessa noite, que o nosso coração esteja sensível para ouvir o que o Senhor nos falará nessa noite. Então, no livro do Gênesis, após ter criado o homem e a mulher, Deus lhe deu uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Está lá em Gênesis 1:21. Essa ordem dada ali no Jardim do Éden é válida para todas as gerações. Contudo, sabemos que por conta do pecado que entrou no mundo, nós não podemos olhar para nenhum período da história e dizer: esse período, foi bom para se ter criar filhos. Não. Sempre foi muito difícil pensar na possibilidade de colocar uma criança no mundo diante desse sistema que nós temos diante de nós. Comigo não foi diferente. Eu lembro que quando nos casamos, a maternidade, eu acredito que seja um sonho de toda mulher casada. Eu queria, mas eu sempre pensava muito: meu Deus, eu vou colocar um filho nesse mundo. Antes de ter, eu já me preocupava com o meu papel. Sabia da minha responsabilidade. E aí, sem planejar, para honra e glória do Senhor, quando eu completei 1 ano de casada, meu presente foi descobrir que estava grávida de Gabriel, dia 12 de janeiro de 2019. A partir daquele momento, eu já me senti mãe, apesar de ter sido uma gestação bem tranquila, porque quando a gente tem algumas dificuldades na gestação, a gente lembra mais, Mas assim, com a gestação tranquila, eu já estava ali, intercedendo por Ele, ao Senhor, consciente de que, ao mesmo tempo que era um privilégio, era um desafio, Porque recebemos os nossos filhos como herança do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor. Então nós, como mordomos, como servos, nós temos que fazer o melhor na formação deles, em todo o encaminhamento, ensiná-los no caminho que devem andar, porque eles são criados para a glória de Deus. Então, essa preocupação já estava no meu coração desde cedo. E o que dizer então do contexto em que nasceu Moisés? Moisés nasceu em um período em que totalmente hostil, Os hebreus estavam ali no Egito em virtude de uma grande fome que assolou a terra na época de José. José era governador do Egito, era uma pessoa muito estimada pelo faraó da época. E então, diante daquele contexto, daquela escassez de alimento, José manda chamar o seu pai, seus irmãos, e aí naquela época eles são bem recebidos ali no Egito. Eles recebem o melhor da terra, eles prosperam. Só que depois de muito tempo morre José. E aí assume um outro rei, um outro faraó, que não conheceu José. O que acontece naquele período? O povo que crescia e se multiplicava ali, os hebreus, começa a despertar uma preocupação no
no faraó de então. Ora, se esse povo está crescendo, se multiplicando, imagine se vem um exército contra nós, esse povo vai se unir ao exército inimigo e vai nos vencer. Então, por conta disso, aquele povo passa a ser oprimido no Egito. Então, eles passam a ser obrigados a exercer trabalho pesado, né? São escravizados. E Faraó tem uma outra ideia diabólica: vamos matar todos os meninos. Então, ele dá ordem às parteiras, e aí está lá no capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai. Mas se for filha, que viva. Então, qual era a ideia dele? Os meninos a gente mata, as meninas a gente deixa viver, porque quando elas crescerem, elas não vão ter hebreus com quem se casar, elas vão se casar com os egípcios e naturalmente vão perdendo a sua identidade, né? Então, ia ficar um povo só. Só que ele não contava com a misericórdia de Deus, e Deus coloca temor no coração daquelas parteiras. Então, quando elas são chamadas a atenção, né? Por que vocês estão fazendo o que eu mandei? E elas dizem: não, Senhor, é que as mulheres hebreias são muito fortes, e quando nós chegamos lá para fazer o pacto, elas já têm tido menino. E assim foi, né? E Deus abençoa aquelas duas parteiras, né? Por elas terem temido o nome do Senhor. O faraó então não se contenta, ele dá outra ordem. O versículo 22 do capítulo 1 diz: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, estavam nascendo, mas agora aqueles meninos de todo jeito estavam ali debaixo do decreto de morte, iam ser jogados no Nilo. Então é nesse contexto que nasce Moisés. E é interessante que a mãe de Moisés, cujo nome é Joquebede, a gente só vê o nome dela lá no capítulo 6, versículo 20, e o nome dela significa Deus a glória. É uma mulher que age com sabedoria, é uma mãe ousada, que corre todos os riscos para proteger o seu filho. Porque agora ela não estava sofrendo ameaça só do faraó, ela agora estava sofrendo, podia ser descoberta por qualquer egípcio, porque qualquer um que descobrisse que tinha uma criança dos hebreus ali escondida podia denunciá-la, mas ela se arrisca. E ela guarda essa criança, né? O versículo 2 do capítulo 2 diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então ela, além de ter usado de sabedoria, usou de estratégia, e eu creio que Deus estava ali operando o tempo todo para que ela obtivesse sucesso, porque ele tinha um propósito na vida de Moisés. Não era só mais uma criança que tinha nascido, não era só mais uma criança que estava sofrendo uma ameaça, era uma criança na qual, ou através da qual ele ia realizar o plano de libertação do seu povo ali no Egito. Joquebede não sabia disso, provavelmente, mas ela agiu com sabedoria, movida certamente pela mão do Senhor. E o versículo 3 vai dizer, e assim eu fico pensando nessa questão de Joquebede esconder Moisés. Tem dois bebezinhos aqui, né? A gente sabe que a criança chora quando está com fome, chora quando precisa trocar fralda, chora quando está com cólica. Tem bebê que não chora muito não, mas tem uns que são chorões. Então imagina a aflição de Joquebede. Não podia deixar aquela criança chorar para que não fosse descoberta. Então acho que ela vivia em função daquela criança. Mas é interessante, eu acredito que enquanto ela estava ali, amamentando, cuidando daquela criança, ela também estava intercedendo. Ela estava dedicando ao Senhor: Senhor, essa criança é tua, Senhor. Senhor, eu sou parte do teu povo, Senhor. Então aquela mulher, ela vivia certamente em oração constantemente. Então, o versículo 3 diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou o cobertume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. E aqui nós aprendemos uma coisa: às vezes nós queremos fazer coisas espetaculosas pelos nossos filhos. Tem pais que tiram de onde não tem para dar o que os filhos querem. Às vezes não é nenhuma necessidade. O Senhor não vai nos cobrar pelos recursos que nós não tivemos.
Ele vai nos cobrar pelo que Ele colocou em nossas mãos. Aqui nós vemos Joquebede construindo essa arca, esse cesto, com recursos que estavam à sua disposição. Ela tinha tudo isso daqui. Ela usou com sabedoria. Ela esteve o tempo todo na dispensação do Senhor. Então, é a partir dessa postura de Joquebede que nós vamos refletir, né, nessa noite, vencendo os desafios da maternidade cristã nestes tempos. Então, quando pensamos em desafios, certamente vem um turbilhão em nossa mente. São ideologias contrárias à palavra de Deus que querem inculcar na mente dos nossos filhos por meio de desenhos, filmes, literaturas. É o relativismo. Hoje em dia querem colocar na nossa mente, como adultos, imagina a criança, de que tudo é relativo, não tem uma verdade absoluta. Está se popularizando cada vez mais a questão da desconstrução da ideia de família. Faz muito tempo que família já não era mais pai, mãe e filhos, né? Era família monoparental, uma mãe com a filha já era uma família, o pai só com o filho. Então, aos pouquinhos foi sendo desconstruída essa ideia do que realmente é família, de acordo com a palavra do Senhor. Então, então tudo isso faz parte de um sistema que quer tragar os nossos filhos, que quer nos tragar. Mas assim, nós que já somos adultos, já temos uma formação, já tivemos uma base, nós conseguimos perceber tudo isso e podemos fazer um enfrentamento. Como? Recorrendo ao Senhor em todo o tempo. Mas as crianças, elas estão mais vulneráveis. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O nosso inimigo é invisível. O inimigo hoje ele vai atuando através dos desenhinhos que o adulto olha, não tem nada demais, né? O celularzinho na mão da criança desde cedo, com acesso livre à internet. Às vezes os pais nem sabem mexer para bloquear algumas questões ali. Então, por meio de todos esses recursos, o inimigo, sabendo de tudo isso, né, que os pais acabam dando essas brechas todas, aí, junto desses desenhos bobinhos, desses joguinhos que não tem nada demais, vem as mensagens subliminares. A criança vai absorvendo aquilo dali como se fosse normal. E a criança vai também ficando vulnerável. Ela vai chegar depois na escola, em outros círculos de convivência, e vai estar totalmente vulnerável. Por quê? Porque ela não tem um referencial. Muitas mães, né, falam, fulaninho não me dá trabalho. Passa a manhã inteira assistindo desenho. Ela fica tranquila fazendo as coisas de casa, mas ela não tem noção da munição que ela está dando ao inimigo. Daqui a pouco a criança está rebelde com ela. Menino, não foi que você viu isso? Menino, ela está dando munição, ela está dando brecha. Ela não quer ter trabalho. Então o inimigo vai entrando de forma bem sorrateira. Daqui a pouco o prejuízo está feito. Então, a primeira atitude de Joquebede foi esconder Moisés. A segunda atitude foi preparar esse cesto, essa arca, e com muito cuidado. O betume e o piche ela vai colocando, fechando todas as brechas. Porque ela ia colocar ali no rio. E ele todo protegido, todo fechado, quando ela colocasse ali no rio, não ia entrar vento, não ia entrar água, nada ia fazer aquele cesto afundar. E não só isso. Ela, além de ter tido todo o cuidado aí na confecção dessa arca, desse cesto, ela faz algo que é bem interessante lá na frente. Mas ainda dentro desse ponto aqui de preparar a arca, eu queria chamar a atenção para um ponto. Chega um momento na nossa vida, e vocês que já são avós, né? Estava conversando com uma que já é bisavó, né? A mãe de Dijan também já é bisavó. Por mais que a gente esteja ali investindo na vida dos filhos, escondendo, preparando a arca, fechando todas as brechas para que o inimigo não tenha nenhuma oportunidade, chega um momento em que nós precisamos colocar esse cesto no rio.
Chega um momento que eles não podem mais continuar debaixo das nossas asas. Nós não podemos colocá-los em uma redoma. Muitas vezes ele fala, se eu pudesse, eu colocava todo mundo dentro de uma caixinha, dentro de uma redoma. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Agora não é de qualquer forma. Ensinando-os a amar e temer a Deus. Fechando todas as brechas. Ensinando a moral, a ética, tudo com base na palavra. Porque aquilo que está aqui dentro, aquilo que está enraizado, não tem inimigo nenhum que consiga arrancar. Então, quando chegar esse momento de precisar colocar esse cesto no Nilo, nós precisamos fazer isso com a convicção de que nós, mães principalmente, fizemos o melhor. Por que eu digo mães principalmente? Porque por mais que o pai seja participativo, por mais que ele seja presente, a maior responsabilidade na educação cristã dos filhos ainda é da mãe. E eu vou dizer por quê. Quando eu trabalhava fora, eu nunca fui de terceirizar a criação dos meus filhos. Comecei com babá, não deu certo. Pensei na minha sogra que morava na rua do meu trabalho, mas não deu certo. E aí eu passei para a escola integral. A dona da escola foi uma bênção, me ajudou demais. Mas chegou uma hora que Gabriel não quis de jeito nenhum. O menino chorava tanto. Quando foi para Campina Grande, eu lembro de um dia que eu cheguei no trabalho morta de vergonha, porque Gabriel chorou das 8 a quase 11 horas, para que eu não saísse da escola. E eu nunca fui de querer deixar sair assim de todo jeito, com ele chorando. Esse menino chorou. Quando eu viajava, era um horror, era um drama. A Flávia só me contava, tem coisa que ele só me conta hoje. Quando eu viajava, esse menino chorava tanto. Aí um dia foi interessante, que ele, Flávia disse que ele chorou, ele devia ter uns 2 anos, né? Aí secou as lágrimas e disse, papai, eu não vou mais chorar. Vamos orar e pedir a Jesus que mostre algum jeito, para só o Senhor trabalhar e a minha mãe ficar em casa comigo. Pronto, ele determinou naquele dia. E ia aumentar a minha responsabilidade. Porque quando eu conversava com ele, eu dizia, olha, Gabriel, ele me cobrava muito, ele me lembra disso. Eu dizia, olha, Gabriel, mamãe precisa trabalhar para comprar comida. Aí ele dizia, não, já tem aí. Olha, mamãe precisa trabalhar para brinquedo, não quer brinquedo? Não, eu já tenho, pronto. E aí, essa oração Deus ouviu, porque Flávio já queria que eu tivesse saído do trabalho. E eu sempre tinha trabalhado, desde a minha adolescência, eu estava naquele dilema, e eu vou dizer por quê. Porque é a mão do Senhor. Quando nos casamos, eu tinha acabado de me desligar de uma ONG, que eu vi que não estava muito certo, eu fui morar longe. E Flávio tinha feito concurso para o SESCOP em 2007. Quando ele foi chamado, ele disse, vai ter vaga para promoção social. E podia concorrer a assistente social e pedagogo. Ele trouxe um material relacionado ao cooperativismo e eu comecei a estudar. Eu passei 30 dias só estudando e orando. Como não tinha filho, Flávio almoçava em casa, eu esquentava qualquer coisa para mim lá e eu estudava o dia inteiro e orava. E eu dizia, Senhor, só tem uma vaga, mas se o Senhor quiser, ela vai ser vaga. E passei e fiz isso 30 dias. Quando, no dia da prova, a sala lotada, quando eu pego a prova, só tinha questões de cooperativismo e pedagogia. Eu nem acreditei naquilo, porque a parte de pedagogia não era o meu foco, né? E assim, eu só não me dei, não fiquei, não teve tanto problema, porque eu já tinha magistério, já tinha trabalhado na ONG, mexia muito com educação, só que eu perdi muito tempo para interpretar, responder, e eu na hora, eu fiquei meio aperreada, vi o povo saindo, e eu sou perfeccionista, o povo saindo, eu tinha que fazer tudo bem direitinho. Quando eu olho a sala quase vazia e pergunto ao fiscal quanto tempo eu tinha para fazer a redação ainda, ele disse 20 minutos. Ai, eu me desesperei, sabe quando o sangue sobe? Eu disse, Senhor, eu estudei tanto e agora eu vou jogar tudo por água abaixo. Aí comecei a rascunhar. Quando eu comecei a rascunhar, eu pensei, não vai dar tempo de rascunhar e passar ali, eu vou fazer direto. Eu não sei o que eu escrevi, eu sei que eu fiz. Depois Deus me deu um sonho. Ele me disse que 2 pessoas iam se classificar, só que a vaga era minha e ele me disse até a nota. E eu pensei, como é que eu vou passar? Eu lembro, esses sonhos, quando são do Senhor, eles são nítidos, nunca saem da minha mente. Eu não disse nada para Flávio, não disse nada a ninguém.
só orei. 15 dias depois, foram 15 dias, né? Saiu o resultado, foi a consulta na internet. 2 pessoas classificadas em uma grande. Menina, Deus, sim, detalhe, Deus disse mais no sonho. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedida. E foi do jeito que Deus disse. Não teve uma proposta minha, um projeto meu que eu apresentasse para a superintendência que fosse aprovado. Um projeto que eu colocasse em prática, o Senhor fazia prosperar. Tem até hoje, né? O projeto de geração vivendo. Deus é lindo. Então, quando eu digo isso, é para dizer que a graça do Senhor, a misericórdia dele é derramada sobre a nossa vida. E aí, quando eu entendi que eu precisava me desligar do trabalho por conta de Gabriel, aí eu comecei a pensar, Senhor, foi o Senhor quem me deu essa oportunidade de estar na empresa. Né? Deus mostrou tudo em sonho, Deus estava abençoando, e agora? Eu vou largar tudo isso? Será que eu vou estar agindo em desobediência? E comecei a orar. E na época eu lembro que na igreja a gente teve uma série de estudos sobre família. E aquilo foi me tranquilizando, eu fui vendo, né, que o Senhor estava respondendo. Porque quando nós inclinamos o nosso coração para fazer aquilo que o Senhor está colocando, aquilo que o Senhor está direcionando para que a gente faça, Ele se responsabiliza. Ele toma conta. Não tem como dar errado. Isso não nos isenta de passar por dificuldades, né? Como já foi dito. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus é tremendo. Então, quando eu tomei essa decisão, foi com o meu coração em paz. Eu lembro que eu tirei Gabriel da escola, ele estava com 4 anos já. Mas assim, eu tirei em outubro, ele ficou sem ir para a escola até final de janeiro do ano seguinte. Foram os meses mais felizes de Gabriel. Gabriel brincava intensamente e de instante em instante ele olhava para mim e dizia: mamãe, te amo. Aí, mamãe, te amo. Assim, foi uma mudança grande. E por que eu precisei tomar essa decisão também? Porque Gabriel, ele não só chorava, ele começou a ficar muito introvertido, ele começou a desenvolver ansiedade, ele puxava a pelezinha dos dedos aqui até sangrar. Até hoje ele tem essa mania, eu vou tratar então. E depois ele começou a ter palpitações, ele estava brincando e do nada o coração dele disparava. Foi quando eu fiquei mais preocupada. Levei um cardiologista na época e ele disse: olha, você sabe qual é a raiz do problema. Então, se você continuar nesse contexto, ele vai desenvolver uma cardiopatia. Então, assim, para mim foi resposta de Deus. Foi quando eu decidi realmente abrir mão do lado profissional. Não me arrependo, foi investimento. Não é um peso estar em casa, né, apesar de trabalhar muito, como eu sempre brinco dizendo isso, mas é um privilégio. Então, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer, nós temos que fazer com excelência. E não é porque nós sejamos capacitados, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando graça, e a gente vai vendo os frutos daquilo que Ele está fazendo através da nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, nós vimos aí, né, que Joquebede, ela escondeu Moisés, ela depois teve a estratégia de preparar esse cesto, né, com todo o cuidado, com todo o zelo, antes de ele colocar ali. E pensando nessa palavra, eu fico muito preocupada, e nós como igreja temos que orar para que o Senhor dê sabedoria às mães, para que o Senhor abra a visão, porque elas podem fazer muito. A criança vai ficar com aquilo que nós apresentamos para ela. Quando elas colocam o cesto, né, com Moisés ali no rio, ela tem uma outra estratégia, que é a vigilância. Fica Miriam ali, a irmã de Moisés, observando o que iria acontecer com aquele cesto. E Deus, que está no plano, Ele está no propósito, e os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos, Ele envia a filha de Faraó. E não somente envia, mas Ele coloca compaixão no coração dela, porque quando ela escuta o choro daquela criança, a Bíblia diz, aqui no versículo 6, abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele. Se a gente for pensar na crueldade de Faraó, aquela filha estava na mesma linha dele, ela sabia do decreto do rei, que era para jogar todas as crianças no Nilo, até também ela estava no rio. Mas o que o Senhor colocou no coração dela foi compaixão.
Então a vida de Moisés é poupada ali, né? E Miriam, que está ali estrategicamente, quando vê toda aquela situação, ela está ali assistindo e ela vai e fala, né? Queres, né, que eu vá chamar uma das hebreias, né? E ela acorda. E aí Joquebede, ela tem o privilégio de receber Moisés ali de volta nos seus braços. E eu acredito que ela não perdeu nenhuma oportunidade. E mesmo Moisés pequenininho, e nós precisamos ministrar na vida dos nossos filhos, ainda no nosso ventre, pequenininho ali começar a falar. Ela aproveitou todas as oportunidades para estar dizendo ali quem ele era no Senhor. Era povo de Deus. Estava ali falando da história dos hebreus no Egito. Ela aproveitou para dizer que eles tinham um Deus, e era o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. E é interessante a gente entender uma questão. Tem grávida aqui, grávidas, né? É interessante a gente entender uma questão. Aquilo que eu vou ensinando para os meus filhos desde pequenininho, aquilo que eu vou inculcando na cabeça deles, é isso que vai ficar. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, você que é mãe, se tiver com a Bíblia, eu sugiro que você abra e marque para você nunca esquecer. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz: Moisés, ensinando ao povo ali no deserto, sobre a lei do Senhor, sobre a importância de guardar cada um dos mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aí no versículo 7 vai dizer: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ou seja, você, mãe e pai também, não desperdice nenhuma oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. A Bíblia tem orientação, tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Todas. Não fica uma de fora. Então, se você acordou, tem ali seu momento de oração, você vai orar com seus filhos, você está ali fazendo as coisas na cozinha, no seu dia a dia, a criança faz uma pergunta, já vem um versículo na sua mente, você já começa uma conversa ali, né? Não tem aquela formalidade, você começa já a ministrar ali. Está conversando sobre outra coisa, mamãe, olha, na escola aconteceu isso. Você já aproveita a palavra de Deus e diz isso. Então, em todo momento, nós precisamos inculcar a palavra de Deus no coração, na mente dos nossos filhos. Os nossos filhos podem ser mais tarde engenheiros, né? Gabriel já tem esse sonho. Podem ser médicos, podem ser bons profissionais. Mas de nada vai adiantar se eles não tiverem o coração cheio do temor do Senhor. Porque nós precisamos ensiná-los que eles primeiro precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão consequência, porque o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai fazendo na vida deles. Quando ele saiu de casa, a mãe esqueceu de dizer para ele que ele estava indo para a igreja para adorar a Deus. A mãe esqueceu de dizer para Deus que Deus é a pessoa mais importante que existe. Então a criança vai crescendo sem reverência, vai crescendo sem o desejo de ir para a casa do Senhor. Ela vai, por que não pode ficar em casa sozinha? Aí quando chega na adolescência, essa criança vai dizer: eu não quero ir, não vai. Tanto que a gente percebe uma evasão dos adolescentes. Estavam indo direitinho com os pais, com a criança. Chega na adolescência, não vão mais. Então nós precisamos ter muito cuidado para que isso não venha acontecer com os nossos filhos. Eu falo isso com muito temor. Então, outro dia eu até peguei Gabriel. Além de a gente fazer tudo em casa, colocar para memorizar versículos, selecionar o que eles assistem, os nossos filhos também precisam ter vida devocional. A criança pequenininha, a gente já dá uma Bíblia do bebê. Vai crescendo um pouquinho, a gente dá a Bíblia, aquele livro com histórias bíblicas. Começou a ler, deu uma Bíblia completa, ilustrada, com reflexões, né, que chamem a atenção da criança, mas já dê a Bíblia, porque ela tem que começar a ler a Bíblia. Até o ano passado eu estava trabalhando com os juniores e eu ficava triste com a situação. Tinha criança que tinha de tudo, coisas de marca, viagem nas férias, mas a criança não tinha uma Bíblia, com 7 anos de idade, filha de ministro, de evangelho. Aí toda vez que eu perguntava: cadê a sua Bíblia? Ah, meu pai ainda não comprou. Ah, minha mãe ainda não viu a que ela quer comprar. A criança com 7 anos ainda não tinha. Aí um dia eu fui fazer uma dinâmica, antes de começar a aulinha, e era sobre a questão cada um ia falar um pouquinho, né, sobre os seus sonhos, né, a sua identidade, e tinha lá uma questão que era o seu maior sonho.
Aí teve criança que colocou ir para Israel, outra conhecer São Paulo, né? Gramado. E essa criança colocou lá que queria conhecer a Disney. Eu olhei assim, eu fiquei triste. Porque se eu apresento tudo, futilidade, os prazeres do mundo para os meus filhos, eles vão querer a Disney mesmo. Agora, se eu ensino o temor a Deus, se eu ensino ali focado no reino, eles vão desejar as coisas do alto. Então, nós precisamos manter vigilância. E alguém pode estar pensando, né? Eu não tive esse cuidado quando os meus filhos eram pequenos. Assim, glória a Deus pela vida da irmã. Ela disse que os filhos todos foram criados na igreja, né? As netas se casaram aqui, né? Glória a Deus por isso, né? Mas se porventura alguma mãe está aqui nesse momento, está passando um filme na cabeça, eu não fiz isso, se porventura o filho estiver distante, ainda há tempo. Sempre há tempo. Tem o pastor Hernandes Dias Lopes conta em um livro, Mães Conquistando o Coração dos Filhos por Meio da Oração. Ele conta a história de um relato de um pastor de Cimbala, que pastoreava uma grande igreja no Brooklyn, nos Estados Unidos. Era uma igreja assim que Deus estava operando prodígios e grandes maravilhas, pessoas sendo curadas, libertas, muitas almas se voltando para Cristo naquele lugar. A esposa dele, ministra de louvor, era uma coisa tremenda que o Senhor estava fazendo. Depois de um tempo, ele começou a perceber que a sua filha mais velha estava esfriando. Além disso, ela estava se inclinando para as coisas do mundo. Até que um dia chegou para eles e disse que não queria mais caminhar com eles. Ela queria conhecer o mundo porque tinha sido criada ali e queria ver o outro lado. E os pais, com tristeza, não puderam prender, deixaram. Então ela se afundou e os pais começaram a se definhar de tanta angústia e tristeza, porque a igreja prosperava, mas a casa tinha fracassado. Então teve pessoas que chegaram para ele e disseram que deixasse para lá, o problema dela, eles tinham feito a parte deles, e outros encorajavam, mas a questão é que eles estavam muito angustiados, muito abatidos. E um dia, durante uma vigília na igreja, uma irmã interrompeu esse pastor e disse: pastor, nós nunca levantamos um clamor aqui pela sua filha. E aí a igreja parou, fez um grande círculo, e naquela noite houve gemido, houve clamor por aquela alma. A igreja suplicou ao Senhor em lágrimas pela volta daquela menina que era um filho pródigo. Quando acabou aquela vigília, que aquele casal estava voltando para casa, o pastor de Cimbala disse para sua esposa: se Deus existe, a nossa filha foi liberta hoje. No dia seguinte, quando ele está se organizando para sair para a igreja novamente para ministrar, a campanha toca. Quando ele abre, para surpresa dele, a filha dele cai de joelhos em prantos, dizendo: papai, eu não sei o que houve ontem à noite, mas eu fui tomada por uma convicção tão grande de pecado que eu não resisti. Aleluia, glória a Deus. Então aquela jovem se voltou para os caminhos do Senhor. Aquela jovem voltou para a casa do Pai e continuou a caminhada com a família. Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não desiste dos nossos filhos. Podem ser adultos, podem ser adolescentes que talvez estejam enfrentando uma fase de rebeldia, mas o Senhor não desiste. Quando você, como mãe, coloca seu joelho no chão, quando você se dispõe a jejuar, quando você começa a declarar, e você tem que fazer isso sempre, eles são propriedade exclusiva do Senhor. Não tem inferno, não tem inimigo que resista, porque eles são do Senhor. Nós temos que perseverar, nós temos que mergulhar cada dia mais profundamente na presença do Senhor. Muitas vezes não é fácil, às vezes nós não temos força para louvar, como foi dito aqui, mas nós precisamos saber em quem nós temos criado. E falando sobre vida devocional, né, eu vou concluir, eu coloco todos os dias eles para fazerem o devocional, e eu percebi que o devocional estava assim muito rápido. Aí eu disse: olha, vocês vão fazer o devocional, mas eu vou querer a reflexão escrita todos os dias. Aí teve gente que enrolou, mas enrolou. Aí quando eu disse: olha, eu dei o recado hoje e não vou pedir todos os dias, vai chegar um dia que eu vou pedir e vou querer todas as reflexões. Os dois não tinham feito.
Aí eu disse, não, tá bom então. Vou dar mais uma chance. Vocês vão fazer e vou colocar a data. Eu quero a data de todos os dias. Gabriel ainda fez, Sara também deu uma tapeada. Aí deixei aqui. Aí outro dia Gabriel fez o devocional, fez. Devocional, eu acho que não durou 5 minutos não. E foi muito curtinho. Quando ele chegou, disse que já tinha feito isso. Foi? Ah, tá certo. E Gabriel tá na adolescência, né? Tá com muita fome, tá comendo acima dela. Você deve ter almoçar mais. Eu disse, então tá bom. Eu vou fazer do mesmo jeito que você. Quando eu for colocar seu almoço, vou colocar só um pouquinho, porque você está se contentando com um pouco. Então, aí ele olhou para mim, agarrou. Eu disse, olha, Gabriel, a nossa alma a gente não consegue ver. Se você conseguisse ver a sua alma, você ia dar muito para ela. Você ia se alimentar mais da palavra, você ia buscar mais a face do Senhor em oração. Porque se nós pudéssemos ver a nossa vida espiritual da mesma forma que a gente vê o corpo, nós nos preocuparíamos. Nós precisamos nutrir a nossa alma. Nós precisamos ter a convicção de que ela está robusta, de que não está faltando nenhuma vitamina, nenhuma substância necessária. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Porque o que é que eles vão passar para os filhos deles depois, se nós não os ensinarmos agora? Eles precisam fazer isso não como peso, mas com prazer, com alegria, porque é um privilégio. Eu lembro que Gabriel um dia ele disse, mamãe, faz um tempinho já, Deus nunca falou comigo. E assim, eu gosto de sempre contar testemunho para eles, tanto experiência minha com o Senhor, quanto coloco testemunhos para eles verem, porque edifica também. E ele começou, Deus nunca falou comigo. Eu disse, peça que ele vai falar. Aí um dia, numa vigília, uma mini vigília, ele estava quietinho no canto dele, né? O pastor tinha parado um pouquinho para um lanche. Isso foi durante a pandemia ainda, que foi só suco, não foi para ninguém ficar comendo ali. De repente, eu estava ali mexendo o suco ali na frente, e de repente, Gabriel chegou, mamãe, quero falar com a senhora. Quando a gente foi para a salinha, o menino em prantos, mamãe, Jesus falou comigo. Aleluia. Então, nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Gabriel, com 3 anos e 19 dias, enquanto eu falava da palavra para ele, falava da minha experiência de conversão, ele começou a chorar e disse, mamãe, eu ainda não tenho Jesus no meu coração. E eu perguntei para ele, você quer convidar Jesus para o seu coração? Que ele seja o Senhor da sua vida. Ele chorando, disse que queria, nós oramos ali, né, que fez a aliança com o Senhor. Muita gente pode olhar assim e dizer, não, mas era uma criança, não entendia nada. Entende, porque quem faz não é o homem, é o Espírito Santo. Então se converte uma criancinha pequena, se converte um idoso, né, que alguém olha assim, e pensa que não tem mais esperança. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós precisamos usar os recursos que o Senhor nos dá, assim como Joquebede, com sabedoria usou, porque o resto é o Senhor quem faz. E é interessante a gente ter essa convicção, é importante termos essa convicção de que é o Espírito Santo de Deus quem faz, é para lá na frente a gente não dizer, eu fiz. Não, você não fez nada. Deus usou de misericórdia com você e comigo e operou na minha vida, na vida dos nossos filhos, para a glória dele. Sara, uma vez, quando ela era bem pequenininha, ela teve um problema de constipação e era uma agonia. Toda vez que ela ia ao banheiro, aí teve um dia que ela chorou tanto, e eu ali me agachei, né, fiquei fazendo massagem na barriguinha dela. Eu disse, Sara, nós vamos orar. Ela era pequenininha, devia ter uns 2, 3 anos, né? E nós oramos. Agora, essa menina orou com tanta convicção. E quando ela conseguiu, as lágrimas caíram. Jesus, obrigado, porque o Senhor me ouviu. Eu orei, o Senhor me respondeu rápido. Essas experiências ninguém tira do nosso coração. Então, a plantinha, ela vai ser, a semente é jogada ali na terra, a gente ora para que ela seja fértil e a gente vai regando, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Então, ontem eu achei tremendo quando a pastora falou sobre a questão, né, de que um erro não nos define. Nós vamos cometer falhas, às vezes a gente vai achar que pegou pesado demais, às vezes pode achar que foi negligente, mas o Senhor ele vai nos dando graça. O Senhor vai nos iluminando, né? A palavra de Deus diz, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Isso é para tudo. Então, como mães, vamos pedir sabedoria ao Senhor, vamos pedir direção, vamos mergulhar na palavra. O profeta Oséias diz,
conhecer e prosseguir, conhecer ao Senhor, porque é uma fonte inesgotável. A gente lê um texto hoje, quando a gente vai ler amanhã, a gente já, nossa, eu não tinha percebido essa verdade aqui, que coisa tremenda. E a gente vai mergulhando e a gente vai passando isso para os nossos filhos, vai inculcando na mente deles. Sara dizia que a cozinha lá em casa no apartamento parecia a cozinha das cavernas, porque eu escrevia, eu faço isso agora na casa, quando eu coloco nos papéis. Eu escrevo os versículos, porque a criança vai ver aquilo dali, ela vai lendo, daqui a pouco ela memorizou. Então, para a gente também, né? A gente pega um versículo novo ali, quer memorizar aquele versículo, porque agora não é memorizar por memorizar, ele tem que andar conosco. Vai ter situações em que nós não vamos estar com a Bíblia embaixo do braço, talvez não tenhamos a oportunidade de estar com o aplicativo da Bíblia no celular. Se amanhã a gente estiver passando por uma perseguição aqui no Brasil, nós precisamos estar com essa palavra aqui. Os nossos filhos precisam saber em quem eles têm crido. Então, para vencermos os desafios da maternidade cristã nestes tempos, a palavra de Deus tem a receita. É correndo para os pés dele. É escondendo os nossos filhos assim como Joquebed. É preparando esse cesto e colocando betume e piche para que ele não fique, para que ele não corra nenhum risco de afundar quando ele tiver que sair do nosso cuidado, debaixo das nossas asas. E mesmo quando a gente coloca ali no rio, nós precisamos ter o cuidado de continuar na vigilância, orando por eles, jejuando, apresentando em todo o tempo, pedindo que o Senhor cegue os olhos do inimigo para que não os veja, para que nada e nem ninguém os faça desviar da sua presença. Então, são esses os passos que a palavra de Deus vai nos dar. E que o Senhor nos dê graça nessa noite, em nome de Jesus. Que nessa noite você, mãe, possa ter suas forças renovadas, a sua disposição para orar renovada pelo Senhor, a chama acesa. Separe tempo todos os dias para orar pelos seus filhos. Ore por você mesmo. Ore pelo seu casamento. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Porque o Senhor vai ouvir a tua oração. E do trono de graça, Ele vai responder. Ele vai te dar resposta. Ele vai fazer prosperar. Porque é para a glória dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, coloco dentro de ti, Senhor, cada vivência, a noção de maternidade, as experiências com a maternidade que cada pessoa aqui teve, Senhor. O Senhor conhece cada coração, cada dificuldade. A mãe que cada um teve, a mãe que cada um tem, seja a mãe de seus filhos, seja a si mesmo. Pai, em nome de Jesus, lava com teu Espírito Santo toda ideia de maternidade. E derrama, Senhor, a unção, o amor com conhecimento, a capacidade de edificar, de fortalecer sua casa, Senhor. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. E nós queremos, Senhor, a manifestação da tua sabedoria, do teu amor, na vida de cada pessoa aqui com relação à área da